Vereador Gil recepcionando neste sábado o cirurgião geral, doutor Antônio Carlos Gil. E a gente sabe da sua preocupação com a área da saúde aqui no município de Mutuípe. É, sem dúvida nenhuma, essa contratação desse médico por parte do município, um investimento muito claro nessa preocupação que a gestão tem em relação a melhorar a saúde, né? Com certeza, acho que nós temos trabalhado muito, Evandro, no município de Mutuípe, na saúde preventiva, né? Com as nossas unidades de saúde funcionando, né, completas. Mas a gente sabe que a nível de Brasil, de Bahia, apesar de tudo que já foi feito, construção de hospital regional, construção de hospital do subúrbio em Salvador, que ganhou pela primeira vez o Prêmio Internacional da ONU, bom, os SAMUs que nós temos, né, em todos os municípios, mas ainda nós temos dificuldades na hora dessa parte curativa. Então o município de Mutuípe está de parabéns, através da gestão do prefeito Carlinhos, nessa parceria com o Hospital Clélia Rebouça, aqui da frente a Dona Célia, em buscar esse entendimento de trazer um cirurgião, né, que já trabalhou em Mutuípe há muitos anos, tem uma referência nessa cidade, para fazer essas pequenas cirurgias em parceria com a Policlínica e com o Hospital de Mutuípe. Aqueles cirurgias ambulatoriais, né, que se faz, né, coisinhas pequenas e podem ser resolvidas, inclusive, né, fora do leito hospitalar, mas com a parceria com o hospital a se fazer outras cirurgias de média, né? Acho que é importante a gente estar ressaltando isso, porque nós temos ainda uma demanda grande em relação a isso, né, das novidades que vem acontecendo na saúde. E o município de Mutuípe realmente está de parabéns, a secretária Jaqueline, a vereadora Néa, né, que tem também se empenhado, né, da forma dela fazer a política. Eu digo assim, eu não me sinto muito à vontade para falar do assunto saúde curativa, mas eu acho que é importante esse trabalho de nós estarmos aqui apoiando essa iniciativa da Prefeitura juntamente com o hospital, a Prefeitura bancando esses recursos para ajudar realmente e firmando, evidentemente, uma parceria, porque muito se fala que essa Prefeitura não tem ajudado o hospital, e nós sabemos que o hospital, se as ambulâncias transferem os pacientes, é a Prefeitura que tem colocado esses equipamentos à disposição do hospital. Em determinados momentos se colocou funcionários para ajudar no hospital, e agora ajudando com esse médico, né, o cirurgião, o doutor Antônio, que com certeza vai tirar uma demanda reprimida muito grande que nós temos hoje em relação a pequenas cirurgias que podem ser feitas aqui, inclusive no município de Mutuípe. Como o Gil, na condição de vereador, tem observado o trabalho da Câmara de Vereadores em buscar, né, levar à comunidade essa questão da saúde, se não a saúde em si, por conta, evidentemente, do que é o trabalho da Câmara, mas a informação correta, né? Fazer a população ver o trabalho que está sendo feito. Como é que tem sido o empenho da Câmara de Vereadores em relação a este assunto? A Câmara tem buscado resolver seu papel, né? O papel de orientar a comunidade realmente em relação à saúde preventiva, mesmo sabendo que os vereadores muitas vezes se empenham muito também em ajudar nessa questão da saúde curativa, né? Mas eu acho que todas as duas coisas têm que ser feitas. E a Câmara de Vereadores, né, nós temos vereadores experientes já nessa área, como eu citei anteriormente, né, que trabalham há muitos anos na área de saúde. E nós de cá estamos apoiando, né? Inclusive a Comissão de Saúde tem sido importante nos debates na Câmara para que a população fique assistida e não desassistida com a questão de saúde. Mas eu tenho dito às pessoas, antes de chegarmos ao leito hospitalar, ou numa cirurgia, ou numa doença que está contagiando muita região, é importante que nós nos previnamos. Evitando por exemplo, de colocar barragem na alface que a gente consome no coentro. Tem muitas pessoas que estão fazendo isso para vender, para o inseto não comer aquela planta. Então a gente está ali dando uma receita para que a pessoa amanhã procure um hospital na hora perto de morrer. Tem fazendeiros que têm colocado handap à disposição daquele trabalhador para colocar na propriedade, e o hospital já recebeu quantas pessoas, né, com problemas respiratórios e outros problemas. Então nós estamos dessa forma, né, aqueles que fazem de forma errada ou errônea o uso desses materiais químicos,
prejudicam a saúde das pessoas e, ao mesmo tempo, essas pessoas terminam indo para o hospital e que esse hospital, às vezes, não tem as condições necessárias para atender. Até porque uma pesquisa feita, um outro ponto importante que a gente tem que trabalhar e educar, aliás, o Ministério da Educação lançou agora um projeto, é a questão da educação do trânsito. 70%, Evandro, das vagas hospitalares, dos leitos hospitalares, estão sendo ocupadas por acidentes de moto ou de carro. Então, às vezes a pessoa sente um infarto, um outro problema que não tem nada a ver com o acidente e não encontra essa vaga, apesar do governo Wagner, o governo Rui Costa, ter dobrado os leitos de UTI nesses anos aqui na Bahia. Então, eu acho que é importante a gente estar fazendo esse trabalho que está sendo feito aqui hoje, as pequenas cirurgias, a orientação, mas na comunidade, com a ajuda dos agentes de saúde, com a ajuda dos sindicatos, das associações, dos enfermeiros de cada unidade, enfim, dos agricultores familiares, da Secretaria de Saúde e da Câmara de Vereadores, é importante a gente estar fazendo esse trabalho de orientação, né? Orientação em vários sentidos, na alimentação, no cuidado com a água que a gente consome, no cuidado com a rua que a gente mora, no jogar o lixo na rua, porque também traz doenças não só para aquela pessoa, mas para a comunidade toda. Então, acho que isso tudo é um trabalho de saúde. E um outro ponto fortíssimo, que hoje é considerado problema de saúde pública, é o uso exagerado das drogas. Então, é importante que a gente entenda isso como um ponto que tem crucificado muitas pessoas, né? Muitos jovens, muitos adolescentes, e a mentalidade congressista desse país, ela acha que resolve o problema, por exemplo, reduzindo de 18 para 16 anos a idade para condenar determinados jovens, né, e adolescentes nessa situação. A gente sabe que apenas 1% dos homicídios que acontecem no Brasil tem a responsabilidade de jovens nessa idade. Então, a gente não vai poder resolver o problema apenas reduzindo para 16 anos a idade de responsabilidade, porque se fosse assim, os que têm 18 acima, que são presos, que são lá, que ficam nas casas durante tanto tempo, quando voltasse para a sociedade, voltaria bem, né? Então, eu acho que o problema não está aí. O problema está na estrutura, na nossa formação, na nossa forma de encarar a educação. E o Brasil tem apostado nisso, tem trabalhado nisso, mas infelizmente ainda o capital, o consumo leva os jovens a estar a cada dia achando que dentro do seu vazio é importante ocupar somente usando, por exemplo, drogas. Então acho que nós temos um trabalho muito grande, viu? Não apenas fazer a saúde curativa, mas buscar, evidentemente, um trabalho muito voltado para a saúde preventiva nos diversos eixos que a sociedade está sendo consumida de forma errada, usando produtos que matam e não ajudam na sobrevivência. Gil, você como legislador, eu queria, para fechar aqui, que você desse a sua opinião a respeito de um nome que tem surgido aí na imprensa, né? Se não pelo papel dele, mas até mesmo pela vida pregressa, que nós sabemos da quantidade de processos que tem, mas hoje é presidente da Câmara de Deputados no Brasil. E o trabalho que ele vem fazendo como presidente, né, apresentando na pauta leis que, como essa questão da maioridade penal, como é que você observa, então, a sua opinião como legislador a respeito do trabalho do presidente do Legislativo Federal, que é o Eduardo Cunha? Olha, eu, quando terminou as eleições de 2014, eu fiz uma análise pegando por partido e por deputados do país, e eu disse que nós havíamos retroagidos, um retrocesso muito grande da eleição da Câmara de Deputados. Dos 513, nós tínhamos tido um grande retrocesso. Parlamentares realmente votados a esse trabalho de formação da pessoa humana, do caráter social, ficaram fora. Nós temos, por exemplo, o companheiro Luiz Alberto, né, do PT, um grande homem de uma história marcada, ficou fora, simplesmente ficou fora. Por quê? Porque o poder econômico, ele prevaleceu nas eleições de 2014 e vai prevalecer de novo. Por quê? Porque enquanto a gente está buscando uma reforma para evitar o financiamento público por empresas privadas para as campanhas, o Eduardo Cunha pautou que tinha que ter financiamento privado nas campanhas. Ou seja, você é derrotado hoje
amanhã você faz uma manobra no regimento dizendo que o projeto é de outra natureza, porque assim, está na lei orgânica do município, está na Constituição Estadual e está na Federal. Se eu apresento uma matéria hoje, dia 4 de julho, tratando de redução da maioridade penal, e eu sou derrotado, amanhã eu não posso apresentar a matéria do mesmo contexto. Só que quando você vai para o Supremo diz que é problema do Legislativo. Então termina o Congresso fazendo da sociedade pessoas que não entendem. Mas nós temos pessoas preparadas. A CNBB, né? A Federação Nacional dos Bispos do Brasil, a Associação dos Juízes do Brasil. Todo mundo está considerando, por exemplo, essa questão da redução da maioridade penal, que a gente ganhou no outro dia Eduardo Cunha botou de novo em votação, descumprindo o regimento da casa. Todo mundo está achando que isso é inconstitucional. Mas eu não sei o que é que vai dar, não. Mas eu sei que nós, com essa figura que está aí, que pautou de qualquer jeito a terceirização do serviço, a parte meio, né? A terceirização, que colocou goela abaixo o funcionamento privado, de empresas privadas para as campanhas políticas, que o que está acontecendo de mensalão, de lava-jatos, nada mais do que é a questão dos recursos que se colocam para eleger determinados deputados. Tem a bancada da bala, tem a bancada dos latifundiários, tem todas as bancadas que você imaginar. E, infelizmente, o Congresso, ele perde muito com a questão do deputado Eduardo Cunha, que tem uma história, eu estava olhando essa semana, uma história terrível, desde o tempo do presidente Fernando Collor de Mello, era amigo e indicado por PC Farias, inclusive, na história política de Eduardo. Então, assim, nós temos um representante que realmente envergonha o país desse PMDB que está no governo, mas ninguém sabe como é que se comporta, né? Não tem unidade, né? Uns defendem porque querem sobreviver, outros destroem porque querem se unir à oposição. E, por fim, tudo isso tem levado a uma baixaria na política brasileira, inclusive das pessoas tá fazendo uns adesivos, utilizando a figura de uma mulher, presidente da República, de uma forma muito rasteira, muito baixa. Por quê? Porque não há conformação dessa burguesia, dessa elite, em ter um país onde as pessoas hoje podem comer, as pessoas podem estudar, as pessoas têm ainda, desses países aqui próximos da América Latina e da Europa, nós temos ainda o maior índice de emprego, nós estamos com índice de desemprego apenas de 6%, se a gente comparar com a Espanha, com a Itália e outros países. Então isso eles não permitem. Primeiro um trabalhador brasileiro como Lula governar esse país, depois uma mulher, é uma afronta. Então eles estão fazendo de tudo para tomar das mãos dessas pessoas, que inclui brasileiros e brasileiras, para que retorne aquela forma de privatizar, privatizar, fazer a parte da terceirização e tantas outras coisas que não ajudam na melhoria de vida do povo brasileiro, que hoje estuda, trabalha e tem as condições de sobrevivência. Então, acho que a agricultura familiar pode falar muito bem disso, da importância desses governos do PT hoje no país, e sabe que a gente, por causa de um congresso que Eduardo Cunha comanda, uma Câmara de Deputados, a gente pode perder muitas conquistas. É perigo de essa postura do Eduardo Cunha e do Congresso Federal contaminar os congressos estaduais, municipais? Com certeza, é perigoso, porque eles vão entender que se o Congresso Nacional está fazendo, pode ser feito no município. Você pode entender isso. Por exemplo, quando se discute maioridade penal, eu digo na Câmara, gente, vocês acham que isso não tem a ver com a gente município? A gente precisa refletir sobre esse assunto. Nós temos que refletir sobre a terceirização. Então as coisas são feitas e parece que os municípios são feitos para obedecer os legislativos municipais e estadual. Então a gente tem que ter claro isso, de que o que acontece lá em Brasília com Eduardo Cunha não poderá ser exemplo para nós, legisladores de Mutuípe, de Laje, de Criçá e Bahia, e também não pode ser exemplo para a nossa Assembleia Legislativa da Bahia. Acho que a gente tem que ter esse cuidado, porque senão a onda de manobra regimental pela vingança com o PT, que não é nada, pela vingança com Dilma, não pode chegar em nosso município da forma que está chegando em Brasília. Então é importante a gente entender isso e trabalhar, né?
trabalhar como o Carlinhos faz, como o nosso município faz, de estar na prefeitura, na comunidade, de estar discutindo as coisas dentro e fora do gabinete da prefeitura. Eu acho que isso é importante, né? Você participou conosco da Conferência de Saúde, a importância que é debater com a sociedade e com aqueles que trabalham na saúde sobre tantos temas que nós já falamos nessa entrevista, inclusive o uso de drogas nas comunidades. Então, eu acho que isso é fundamental. E saiu daquela conferência uma proposta, por exemplo, do Conselho de Saúde para os bairros e para as comunidades, está refletindo. Então é uma forma da gente fazer política que a gente não pode abandonar. Se a gente ficar só no WhatsApp, a gente não vai estar próximo do povo, vai estar se comunicando, mas não está junto das pessoas, com aquele aconchego, com aquele abraço. Então, eu espero que Mutuípe continue dando saltos de qualidade, a gente não pode retroagir, continuar trabalhando na infraestrutura urbana, na infraestrutura rural, na melhoria de qualidade do trabalho público, né? A felicidade que nós temos de termos tantas pessoas, a semana passada está sendo empossadas em um concurso público, e breve outros serão convocados. Acho que isso é transparência, isso é honestidade, coisa que o Congresso Nacional com Eduardo Cunha não tem feito, mas Mutuípe, os nossos prefeitos, inclusive o prefeito Carlinhos, né, tem feito esse trabalho de melhorar a qualidade de vida e incluir os cidadãos. Muita dificuldade, muito aperto, mas a gente tem feito aquilo que pode haver. Então, reitero o nosso parabéns à Secretaria de Saúde, que diuturnamente tem trabalhado para atender às necessidades da nossa população, principalmente nessa questão de levar para Salvador, que é um negócio realmente difícil, né, dispendioso, mas o nosso município nunca abriu mão de atender dentro, às vezes fora das suas possibilidades, mas de atender que a pessoa que esteja doente seja cuidada, seja tratada, e aqueles que, graças a Deus, não adoeceram ainda, a gente trabalhar para prevenir. Então, parabéns mesmo a toda a equipe da saúde, a todas as unidades de saúde do nosso município, a todos os trabalhadores da saúde, enfim, a nossa administração, que se preocupa não apenas em ganhar as eleições, mas se preocupa em trabalhar para que as pessoas tenham vida e vida com abundância.